Artistas currajinovenses participaram nesta quinta-feira, dia 15, de uma audiência pública de iniciativa do vereador Matson Ranier para debater os desafios da implementação das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, que prevêem recursos federais para o fomento de atividades culturais com o objetivo de atenuar os efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. A preocupação diz respeito à publicação de uma medida provisória que deve ser apreciada pelo Congresso, autorizando o governo federal a adiar os repasses. A Lei Aldir Blanc foi um divisor de águas na cultura brasileira. Foi o maior aporte de investimento financeiro na cultura. Então, para segmentos da cultura que estavam impactados pela pandemia, tiveram uma forma de mitigar os efeitos da pandemia através dos editais, na elaboração de projetos, de filmes, de livros, enfim, toda a cadeia produtiva da cultura ela foi beneficiada. E hoje nos preocupa essa medida provisória que adia o repasse do recurso da lei Paulo Gustavo para 2023 e a da lei Aldir Blanc II para 2024, exatamente no setor cultural que ainda sofre os efeitos da pandemia. Teve a lei Aldir Blanc I que mitigou os efeitos, mas que eles ainda persistem, porque também existem outros fatores econômicos no país que dificultam a situação dos fazedores de cultura. Então, a derrubada dessa medida provisória ela é urgente para que esses recursos cheguem aos fazedores de cultura e assim a gente possa ajudar e fazer com que a nossa cultura ela volte a ser pulsante aqui no nosso país, que é um setor que gera emprego, que gera renda. A cadeia produtiva da cultura ela é fundamental, ela responde por 4% do PIB, então é um setor estratégico e muito importante para a economia e para a identidade cultural do nosso povo. Para a agente da Casa de Cultura Popular e do Casarão da Poesia, Yara Carvalho, é urgente que as leis entrem em vigor para que os recursos cheguem a todos os trabalhadores da cultura, potencializando a produção artística e democratizando o acesso à cultura. A importância é imensa, a gente sabe que a cultura, embora seja muito desvalorizada, é um direito tão fundamental quanto saúde, educação, segurança, E que os artistas, eles têm uma função social muito importante na vida de todas as pessoas da nossa sociedade, Porque são eles que nos sensibilizam, são eles que nos mostram, abrem portas para o nosso senso crítico, E que as pessoas merecem ter acesso à arte que é produzida no nosso município em todos os lugares, Para que a gente desenvolva o senso crítico e que a gente possa questionar sempre o que está estabelecido para que a realidade esteja sempre em transformação. Então, recursos como esse, chegando aos artistas, chegando aos trabalhadores da cultura, vai ser muito importante para que a arte seja fomentada, E que toda a cadeia produtiva seja valorizada, desde o artista, todos os trabalhadores e o público a ser beneficiado com a fruição, Porque isso dá sentido à vida, isso faz com que as pessoas se transformem e o mundo se transforme também. Eu achei interessante na sua fala que você falou que não quer a interiorização da cultura, Você quer recursos para que quem faz a cultura no interior tenha mais oportunidade. Exatamente, essa oportunidade que possa dar visibilidade ao que é feito no interior, que a gente sabe que é de uma riqueza imensa, Que tem uma identidade cultural muito forte e que essa identidade possa ser valorizada e ser visibilizada em todos os lugares, Porque não existe essa ideia de interiorização, existe a ideia de democratização do acesso a essa arte e a essa cultura. Na audiência, o ator da companhia teatral Filhos do Vento, Luiz Clemente, falou das dificuldades que enfrentou na pandemia e de como a execução da lei é imprescindível. Eu venho do sítio Cachoeira, sou pobre, negro, gay e vocês não têm noção do quanto é difícil ser artista com tudo isso que eu sou. A pandemia ela levou uma das maiores admirações para mim. Ela levou Paulo Gustavo. Quem nunca achou graça com a Dona Hermínia?
Eu faço parte da companhia teatral Filho Juvento, que quando eu entrei ainda era um grupo. Hoje a gente passou por muitas dificuldades para chegar a ser companhia hoje. A gente teve que vender sorteio por cima de sorteio. Meu projeto futuro é no teatro. Eu quero levar o que eu faço no Instagram para o teatro. E eu preciso que a Lei Paulo Gustavo seja aprovada. Eu preciso que ela vá para frente. Para a Procuradora-Geral da Prefeitura, Ingrid Adeli, o principal desafio da classe artística é a formalização das atividades para que eles tenham acesso aos recursos que devem se tornar políticas públicas ao longo dos anos. Eu trago hoje para vocês uma preocupação, né, em relação a essa questão mais aprofundada da implementação dessas leis. Nós temos 2 desafios, né? O primeiro desafio é a liberação dos recursos. E quando houver essa liberação dos recursos, o nosso segundo desafio é a execução desses recursos, né? Apesar de nós termos sido um município que conseguimos executar, né, a Lei Aldir Blanc, nós não conseguimos executar 100% dos recursos. E alguém sabe me dizer por quê que nós não conseguimos executar esses recursos 100%? Porque nós temos uma grande dificuldade de informalidade dos nossos artistas. E, feliz ou infelizmente, nós estamos caminhando para um patamar em que os artistas precisam se formalizar para que eles consigam serem atendidos pelas políticas públicas, né, culturais. Né? O que foi que nós notamos? Que a maioria dos trabalhadores da cultura não conseguiam comprovar que eram trabalhadores da cultura. Existiam, por exemplo, dançarinos, artistas de circo, atores de teatro, e eles não detinham à época como comprovar que eles de fato tinham aquela atividade. Lógico, nós sabemos que é muito difícil viver no Brasil só da cultura, né? Eu entendo demais, mas é um desafio que nós temos para a implementação da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc II. A articulação com deputados federais e senadores pelo RN para que se posicionem contra a medida provisória que retira o direito dos trabalhadores da cultura e o apoio técnico para a formalização dos mesmos são os principais encaminhamentos da audiência. É uma avaliação muito positiva. Eu fiquei muito feliz, de fato, em alguns momentos emocionado, que a cultura traz isso para a gente, né? Nós sabemos o momento em que a gente vive no país e, principalmente, aqui, enquanto Câmara de Vereadores, nós temos a missão de representar essa população, que até outrora, né, não tinha formalização, não tinha conhecimento das leis, dos seus direitos, e aí essa audiência foi provocada justamente por isso. E agora nós estamos aqui, ver que teve uma participação de diversos grupos, de todas as faces da cultura, né? Nós tivemos aqui a presença do teatro, da pintura, da música, do hip hop, da literatura, e a gente identificar esse ponto em comum de que todas essas pessoas estão interessadas em ter conhecimento, né, e ir atrás de seus direitos. Isso deixa a gente aqui, que faz a Câmara dos Vereadores, muito feliz, né? Então, considero positivo, e de encaminhamento nós tiramos aqui dois pontos principais que vão desencadear outros fatores. Primeiro é que nós possamos ensinar esses artistas, né, aqueles que precisam de fato do conhecimento, de como se formalizar, de como participar de um edital. Então a gente quer chegar junto deles com a oficina, né, de projetos, que é muito importante para poder ter direito a esses recursos, e também fazer um grupo de mobilização para que a gente possa ter uma resposta, um feedback, um posicionamento dos nossos deputados federais e dos nossos senadores do Rio Grande do Norte, porque finalmente essas duas leis estão travadas por uma medida provisória e quem vai avaliar é justamente o Congresso. Então nós temos essa missão de tocar, né, de sensibilizar esses dois lados do Congresso Nacional para que eles se posicionem a favor da cultura, e que é um grande fator importante para a sociedade, que eles possam estar do lado dessas pessoas, desses trabalhadores. Também estiveram presentes os vereadores Jorian Santos, João Gustavo, a presidente da Academia Currais-Novense de Artes e Letras, Maria Gomes, e a representante da Rede Potiguar de Televisão, Ana Paula. O secretário nacional de Cultura do PT, Márcio Tavares, participou por videoconferência.